quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 37. Salmo de número 37. Salmo que é o salmo preferido de muitos de nós. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Salmo de número 37. Vamos ler somente 2 versículos, o 4 e o 5. Estou lendo na versão Nova Almeida. Você lê e acompanha aí comigo. Você já achou o Salmo 37? Diz assim, versículo 4: Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós estamos reunidos aqui nessa noite e temos a certeza, Pai, que o Senhor está presente e o Senhor tem uma palavra para o coração de cada um de nós, porque o Senhor é sempre fiel, Deus. Assim como foi falado aqui, que o Senhor, que nós sempre devemos trazer algo para o Senhor também sempre traz algo para nós. E eu te peço que nessa noite a tua palavra alcance cada um de nós, nas nossas necessidades, nos nossos questionamentos, que ela traga resposta, que ela traga consolo, que ela produza frutos em nossas vidas. No nome de Jesus, Deus, nós entregamos esse momento, repreendendo todo espírito contrário, toda resistência, que a tua palavra seja pregada e ouvida, compreendida como foi falada, com total liberdade nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos ouvido aqui, queridos, através do nosso pastor, de que na nossa vida constantemente existem duas operações, duas ações acontecendo. Uma ação é a ação de Deus, através do seu Espírito, através da obra de Jesus, tentando trazer o mais para nós, tentando trazer tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, tentando acrescentar tudo aquilo que Deus tem para nós, tentando fazer com que nós venhamos a viver nessa terra de forma feliz, porque isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas existe também, infelizmente, uma ação do menos, que é a ação do nosso adversário, sempre tentando nos tirar desse propósito de Deus, sempre tentando nos fazer viver aquém daquilo que Deus quer que nós vivamos. E eu, nessa noite, eu entendo, eu compreendo que para eu viver esse mais que Deus tem para mim, esse caminho de viver o mais de Deus é um caminho de obediência a Deus. Quanto mais eu ando em obediência a Deus, quanto mais eu estou alinhado à vontade de Deus, quanto mais eu estou andando segundo o querer de Deus para a minha vida, eu estou andando segundo a palavra de Deus, mais Deus pode fazer o mais na minha vida. Mais Deus pode acrescentar, mais Deus pode realizar, mais Deus pode fazer a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, se cumprir na minha vida. Em contrapartida, se eu saio desse caminho da obediência e começo a seguir um outro caminho, fora da obediência a Deus, Deus fica limitado nesse mais que Ele pode fazer. Eu quero que você entenda que não é Deus quem está determinando se vai nos dar o mais ou não. Jesus, no texto básico que o pastor Roberto usou, João 10:10, diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então Ele já veio para dar. É a vontade dEle que nós tenhamos essa vida abundante. Agora, o quanto que eu vou ter dessa vida abundante vai depender da forma como eu estou caminhando. Vai depender da direção que eu estou seguindo. Vai depender de como eu estou tomando as minhas decisões. Senão, queridos, a gente vive aquém daquilo que Deus tem para nós. Tem muitas pessoas, queridos, que vivem fora daquilo que Deus tem para a vida delas. E às vezes a gente acha até que Deus está fazendo acepção de pessoas.
Mas a Bíblia diz que Deus não faz. As pessoas estão vivendo aquém daquilo que Deus tem para a vida delas, porque elas mesmas querem isso. Isso é difícil da gente ouvir, de ser confrontado com isso, mas é a mais pura verdade. Eu posso viver o mais de Deus tanto quanto eu estiver disposto a obedecer. O mais de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, é proporcional à nossa disponibilidade de obediência. Eu só ouvi um amém bem baixo. E só deu para ouvir esse amém bem baixo porque está um silêncio na igreja. Precisamos entender isso, queridos. Existe um programa na TV da filha do Gilberto Gil, que ela faz umas comidas lá meio naturais, e ela começa sempre dizendo, não, uma coisa, o queijo você pode substituir pelo não sei o quê, o não sei o quê você pode substituir pelo não sei o que lá. E às vezes a gente chega no reino de Deus, e a gente quer fazer a mesma coisa com a obediência. A gente quer substituir, não, eu não vou obedecer não, mas eu vou substituir. Só que no reino de Deus, a obediência, ela é insubstituível. Você pode dizer isso para o seu irmão, no reino de Deus, a obediência é insubstituível. Não há nada que eu faça, querido, que vai substituir a obediência. Às vezes nós achamos, não, vou fazer isso aqui e Deus vai se agradar. Não, meu irmão, Deus não vai se agradar. Eu quero tirar um exemplo disso na vida de Saul. 1 Samuel, no capítulo 15, um texto que todos nós conhecemos, Saul havia recebido uma ordem direta de Deus, uma ordem clara. Deus falou para ele, você vai enfrentar os adversários, os inimigos, e você vai exterminar todas as pessoas, você vai exterminar todos os animais, você não vai guardar nada. Saul, muito esperto, ele chegou lá, viu que o inimigo tinha muitas riquezas. O que ele fez? Destruiu só aquilo que era vil, que não tinha valor. As coisas de valor e as pessoas importantes do reino, como o rei, por exemplo, Saul manteve vivo. Quando Samuel chegou para confrontar o rei, perguntou Saul, eu estou escutando as ovelhas fazendo barulho. Que ovelhas são essas? O que Saul disse para Samuel? A desculpa que ele deu? Eu vou substituir a obediência pela adoração. Essas ovelhas aqui, Samuel, são para adorar a Deus. Samuel olhou para Saul e disse, Deus se agrada mais com a obediência do que com sacrifícios. Deus se agrada mais com que nós obedeçamos a Ele do que com que nós adoremos a Ele. Samuel, em outras palavras, estava dizendo, a adoração sem obediência não é aceitável para Deus. Hoje, querido, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer ser adorado. Ele quer ser adorado, Ele quer ser louvado. Mas Deus não aceita o louvor e a adoração de qualquer pessoa. Ele quer ser louvado, Ele quer ser adorado, mas pelo seu povo. O povo que o adora, o povo que o serve, o povo que o obedece. É desse povo que Deus quer receber a adoração. É desse povo que Deus quer receber o louvor. É desse povo que Deus quer que se reúna para juntos adorarmos a Ele e buscarmos a presença dEle. Por isso que primeiro você se converte para depois você adorar a Deus. Adoração, querido, simplesmente reunião sem compromisso com Deus, reunião sem obediência a Deus, não é agradável a Deus. Deus tem mais prazer na nossa obediência a Ele. Hoje nós vivemos um tempo em que as igrejas, em que as pessoas, não vou dizer as igrejas, mas muitas pessoas que se dizem pessoas de fé, o compromisso delas com Deus está restrito somente à adoração. Se você for nos shows gospel da vida, você tem uma multidão de pessoas lá que até dão glórias a Deus, que cantam as músicas dos cantores, mas o compromisso delas está restrito àquele momento. O compromisso delas com Deus está restrito só àquilo ali. Quando acaba aquilo, a obediência vai embora. Quando acaba aquilo, o compromisso vai embora. E aí, queridos, tudo aquilo que foi feito não agradou o coração de Deus. Nessa noite, Deus está nos encorajando
a nós vivermos o mais dele, mas com um compromisso de obediência. Não adianta nós estarmos reunidos neste lugar, queridos, se nós damos glórias a Deus, se nós damos aleluia, como foi falado pelo pastor Roberto no ofertório, se quando a gente sai daquela porta para fora, nós mantemos a nossa vida do mesmo jeito. Ou eu deixo essa palavra transformar o meu coração, ou eu deixo essa palavra entrar no meu coração e mudar a minha vida, ou isso que eu faço não é agradável a Deus. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos um povo que tem um compromisso de adoração, sim, que tem um compromisso de louvor, sim, que tem um compromisso de buscar a Deus, sim, mas tudo isso pautado na palavra de Deus, que é a forma mais agradável que nós temos para viver nessa terra, agradável a Deus, é claro. Eu não posso viver nessa terra da forma que eu acho que é certo. Eu não posso viver nessa terra ou fazer as coisas para Deus na forma que eu acho que é bonito, que eu acho que é melhor. Mas eu tenho que viver essa terra de acordo com aquilo que a Bíblia diz, de acordo com aquilo que Deus manifestou na sua vontade. Nessa noite, meu irmão, como é que está a nossa obediência? Será que a nossa obediência está só restrita à nossa adoração, ao nosso trazer dízimos e ofertas? Será que a nossa obediência, a nossa adoração, o nosso viver com Deus está restrito só a uma frequência de cultos? Ou será que nós de fato estamos obedecendo a Deus quando estamos aqui dentro? Obedecemos a Deus quando saímos daquela porta para fora? O nosso compromisso com Deus se mantém? O nosso compromisso com santificação se mantém? O nosso compromisso em servir a Deus se mantém? Ou ele só é retido dentro dessas quatro paredes? Vou perguntar aqui, eu quero viver o mais de Deus, quem ainda quer? Eu quero o mais de Deus. Eu quero viver esse mais que diz o texto aqui. Eu quero viver o mais que Deus tem para mim. E para eu viver esse mais, para eu viver essa vida de obediência, para nós vivermos essa vida de receber tudo aquilo que Deus tem para nós, eu queria falar aqui 2 dicas para você. 2 pontos para que a gente consiga viver essa vida mais agradável a Deus. A primeira é que nós precisamos, pastor Roberto já deu a introdução aqui, não vou nem falar tanto dessa, porque no ofertório ele já falou tanto, eu ia falar sobre isso. Nós precisamos ter uma mente transformada por Deus. O texto que ele usou aqui de Romanos 12, que diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Isso fala, querido, de uma mudança da nossa mente, da nossa forma de pensar. Isso fala de uma transformação completa da nossa mentalidade, daquilo que pensamos, da forma como pensamos. Se a minha mente não for transformada, eu nunca vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a minha mente não é transformada, eu nunca vou entender a vontade de Deus como algo bom. Eu nunca vou entender a vontade de Deus como algo agradável. Não é que a vontade de Deus seja ruim, é porque eu, você, nós precisamos ser transformados. Essa natureza humana, ela não combina com Deus. Essa natureza humana, ela é resistente a Deus. E ela precisa ser domesticada constantemente. Ela precisa ser transformada constantemente. E nós, o povo da pós-modernidade, nós enfrentamos uma luta tremenda, porque nós estamos constantemente sendo expostos às questões desse mundo. Através das redes sociais, através do celular, através do WhatsApp, através de todas essas coisas, nós estamos sendo massificados com a cultura do mundo. Nós estamos sendo massificados com o pensamento do mundo. Eu estava escutando um pregador, certa vez, e ele falou algo interessante que eu guardei. Ele falou que hoje, grande parte do mundo está sendo governado pelos gregos de quase mais de 2000 anos atrás. Porque o pensamento grego de Aristóteles, aqueles homens lá de trás da Grécia, os pensadores, filósofos da época,
é o que está determinando a nossa sociedade hoje, a forma como nós governamos, a forma como nós convivemos. A democracia foi um pensamento lá de trás. Ou seja, estamos sendo massificados com o pensamento desse mundo. E quanto tempo nós dedicamos para ouvirmos a palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus, para termos a nossa mente transformada? Nós da pós-modernidade precisamos ainda mais vigiar com aquilo que nós pensamos, precisamos vigiar ainda mais com aquilo que nós estamos alimentando a nossa mente, porque senão a vontade de Deus vai parecer sempre ruim para nós. A vontade de Deus vai parecer sempre difícil, nunca vai parecer perfeita, vai parecer sempre má, péssima, que quer me destruir, que quer o mal para mim, quando na verdade a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nessa noite, meu irmão, você está de parabéns. Você está na casa de Deus, você já louvou a Deus, você adorou a Deus, você até orou a Deus nessa noite, e você está expondo a sua mente para ouvir a palavra, para que essa palavra transforme a sua vida, para que essa palavra mude esses conceitos errados que você ainda guarda na sua mente, e ela alinha a minha mente, a sua mente, a nossa mente, a mente de Deus, para que nós possamos compreender a sua vontade, como foi pregado, e não só compreender, mas que possamos viver essa vontade de forma agradável a nós também. Amém? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu preciso exercitar isso, eu preciso praticar isso na minha vida, para que eu consiga viver uma vida de obediência a Deus. Nessa vida de obediência a Deus, falando ainda na questão da mentalidade, nós temos 2 desafios. O pastor Roberto falou um pouco aqui, eu queria expandir um pouco mais esse pensamento. Nós temos 2 desafios. Quando a vontade de Deus chega até nós, quando a palavra de Deus chega para nós, quando a direção de Deus chega para nós, todos nós temos esses 2 desafios. Primeiro desafio: aceitar que a vontade de Deus é o melhor para mim, é o correto a fazer. Porque nem sempre a gente aceita. Muitas vezes, como foi falado, a vontade de Deus ela é clara, ela é objetiva, mas a gente ainda assim diz não. A gente ainda assim resiste. Para a própria palavra de Deus, o próprio Senhor diz: hoje, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É sinal que muitas vezes a gente ouve, a gente até entende, a gente compreende, mas a gente diz: não, eu não quero, isso não é para mim, eu não vou fazer isso. Muitas vezes, queridos, nós confiamos em Deus, nós entregamos a nossa vida a Jesus para ser o nosso Salvador. Às vezes, até por um pouco de medo, a gente confia até que Jesus vai nos guardar do diabo e dos demônios. Mas o restante a gente fala para ele assim: Deus, deixa que eu cuido, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Quantas vezes, pastor Roberto falando aqui sobre oração no ofertório, quantas vezes nós oramos e Deus não responde imediatamente, ou não responde no dia seguinte. A gente já faz o quê? Deus não respondeu agora, Deus não respondeu no dia seguinte, eu pedi para o pastor orar, Deus não falou nada, quer saber? Eu vou resolver do meu jeito. Eu vou fazer segundo aquilo que eu acho. Isso, querido, muitas vezes nos impede de viver o mais de Deus. Porque a gente não aceita que aquela situação é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não aceita que aquela direção é a direção de Deus. Embora a gente entenda que é Deus quem falou, embora a gente entenda que aquilo ali é a verdade, mas ainda assim a gente não aceita, a gente resiste. E a Bíblia trata disso como um alerta máximo para as nossas vidas. Porque é uma progressão. Eu passo a resistir à palavra de Deus. Eu passo a resistir à vontade de Deus. Aí a Bíblia fala que eu vou para um nível de problema, se é que eu posso dizer assim, da nossa mente.
A Bíblia chama de cauterização. Quanto mais eu vou resistindo, quanto mais eu vou resistindo à vontade de Deus, quanto mais Deus fala, é assim, eu digo que não é. Isso vai cauterizando a minha mente. E o que é cauterizar? Eu também não sabia. Eu procurei no dicionário, também não tinha resposta. Até que um dia, graças a Deus, Deus usou um médico, o pastor Roberto, para me explicar, e para todos que estavam presentes, que a cauterização é um processo de cura, é um processo de cicatrização, mas que tira a sensibilidade do local. Isso eu nunca achei em nenhum dicionário, nunca achei, porque eu nunca li também dicionários de medicina. Então, quanto mais a gente vai resistindo à vontade de Deus, a nossa mente vai se cauterizando, ou seja, vai perdendo sensibilidade para as coisas de Deus, vai perdendo sensibilidade para a voz de Deus. Quanto mais a gente resiste, é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas na igreja que falam, eu não ouço a voz de Deus, eu não ouço a voz de Deus. Será que Deus realmente não está falando com ela? Eu acredito que Deus fala, queridos. Mas por que ela não ouve? Processo de cauterização. Deus foi falando com ela, Deus foi direcionando, Deus foi ministrando, e a pessoa sempre resistente, a pessoa sempre dizendo não, a pessoa sempre fugindo, até que um dia ela vai perdendo a sensibilidade. A Bíblia mostra a vida de Sansão, por exemplo, foi um homem que viveu de forma desregrada, ao ponto do Espírito Santo sair dele e ele nem perceber. Imagina que ponto um homem chega de ter a presença de Deus e ela sair dele, ele nem perceber que saiu. A forma distante que ele estava de Deus. Muitos de nós, queridos, por não vigiarmos na nossa mente, nós estamos perdendo o mais que Deus tem para nós. E aí vai para o último processo, que está também, o pastor leu Efésios capítulo 5, no ofertório. Esse está no Efésios capítulo 4. A Bíblia chama, algumas versões, de entenebrecimento de mente, ou mente obscurecida. Ou seja, a pessoa vai resistindo tanto a Deus, que a mente dela se enche de trevas, fica obscurecida. É um nível, querido, de afastamento de Deus muito grande para uma pessoa que está na casa de Deus, para uma pessoa que quer servir a Deus, para uma pessoa que quer viver o mais de Deus. Nessa noite, meu irmão, eu não estou aqui dizendo que alguém está vivendo assim, mas eu estou dizendo que é mais uma oportunidade da gente deixar Deus trabalhar na nossa mente, para não deixar que esse processo aconteça, porque a vontade de Deus é aproximar a humanidade, aproximar a igreja, aproximar a nós dele, não afastar. Somos nós, com as nossas decisões, que nos afastamos. Então o primeiro desafio é nós aceitarmos que essa vontade de Deus, ela é para nós. É nós aceitarmos que, ainda que eu não compreenda, ainda que seja difícil para eu viver, ainda que não seja a um primeiro olhar muito agradável, mas essa é a vontade de Deus, esse é o caminho de Deus, essa é a direção de Deus para mim. E tem um segundo desafio, que é o de cumprir. Porque nem sempre você entender e aceitar que aquele caminho é a vontade de Deus nos leva a cumprir. Se eu perguntar aqui, quem é que acha que precisa perder um pouco de peso? Muita gente levantou a mão. Você compreende que você precisa fazer uma dieta, precisa fazer talvez um exercício. Agora deixa eu perguntar, quem é que vai começar a dieta na segunda-feira? Ainda fui legal, eu botei para segunda-feira, não falei nem amanhã, hein? O fato da gente compreender que precisa mudar, nem sempre nos leva à mudança. É um outro desafio se tratando da nossa mente. Precisamos entender que muitas vezes esse desafio ele existe.
E ele precisa ser vencido. E para ser vencido, querido, nós temos uma arma muito poderosa, que é a fé. Quando eu não entendo o que Deus está falando, é a hora de eu confiar em Deus. De entender que Deus tem sempre o melhor para mim, mesmo quando eu não entendo. Eu tenho que confiar em Deus, de que Deus me ama. Deus não é um Deus mau, Deus não é um Deus que está com raiva ou com ódio de mim. Eu sou o povo de Deus, eu sou o filho de Deus. Então sobre mim repousa a graça, sobre mim repousa o amor, sobre mim repousa o perdão de Deus, o favor de Deus. Então eu entendo que Deus ele é bom, como nós ouvimos sempre o nosso pastor falar, e a Bíblia diz que ele é bom. Eu entendo que Deus é fiel, que Deus é amoroso. Então Deus nunca vai me apontar o pior caminho, Deus nunca vai me direcionar para o mal, Ele vai sempre me trazer para o bem. Como diz a própria palavra de Deus, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu estou numa situação, Deus me apontou o caminho, eu não estou entendendo, mas eu vou confiar em Deus, porque a minha vida está nas mãos dEle, Ele sabe por qual caminho Ele me conduz, e eu tenho a certeza que logo lá Ele vai me dar vitória, porque Ele é fiel. Meu irmão, minha irmã, continue confiando em Deus, porque a sua vitória vai chegar. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Nem sempre que da vontade de Deus vai ser compreensível para nós. É compreensível um homem ter morrido há quase 2000 anos atrás na cruz do Calvário, e esse homem ter morrido lá salva, perdoa todos nós de todos os pecados e nos salva. É compreensível a lógica humana? É por isso que o apóstolo Paulo disse que Jesus morrendo na cruz do Calvário é vergonha para os judeus, porque ele era judeu e morreu daquela forma. E é escândalo para os gentios, por quê? Loucura. Como é que um homem morreu na cruz do Calvário e está me salvando hoje? Eu não entendo, você não entende, mas é hora de confiar, é hora de entregar o seu caminho ao Senhor, é hora de você entender que Ele vai fazer o mais, se você entregar tudo nas mãos dEle. É hora de você entender que eu não entendo porque passo, mas Deus sabe no que está tratando, Ele sabe no que está moldando, e eu tenho a convicção que mesmo na fornalha, é Ele que tem com a mão lá na temperatura, dizendo, agora vai um pouquinho mais de fogo, agora vai diminuir um pouco o fogo, senão o vaso vai quebrar, agora está na hora de eu aumentar um pouco o fogo, para que Ele possa secar logo essa água, e sair desse forno, e se tornar um vaso de honra nas minhas mãos. Meu irmão, minha irmã, você pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas eu vim te dizer que o nosso Deus é soberano. Eu e você não entendemos, mas Ele está com o controle dessa fornalha na mão. Essa situação não saiu do controle das mãos dEle. Ele é soberano sobre a sua vida e está cuidando de você em tudo. Confia, meu irmão. Você pode me ajudar? Diga para o seu irmão, confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus. Confie em Deus. Se Deus fizesse tudo que eu compreendesse, Ele não seria Deus. Se tudo que Deus fizesse eu compreendesse, eu nunca viveria um milagre. Porque milagre, a definição teológica de milagre é que ele é sem explicação. Se eu consigo explicar tudo que Deus faz, eu não vivo milagre. Quem quer viver milagre? É hora de você confiar, meu irmão. Fazer como muitos fizeram. O filho morreu. O que foram fazer? Foram buscar a Deus. O que se faz quando o filho morre? Você liga para a funerária e manda enterrar. Mas muitos fizeram uma loucura. Foram buscar a Deus e orar. Porque Deus pode operar um milagre e ressuscitar mortos. Meu irmão, eu não sei por que você está chegando onde chegou. Eu não sei porque a sua família está onde está. Eu não sei porque a sua condição financeira piorou. Eu não sei porque a sua saúde chegou até onde chegou. Mas eu sei de uma coisa. Existe um Deus e Ele está presente nessa noite, neste lugar. E Ele está contigo também por onde você vai. E Ele está dizendo, busca a mim, clama a mim. A palavra final ainda é minha. Eu sou o Deus da tua vida. Eu posso mudar o quadro. Eu posso transformar situações. Eu sou o Deus de milagres.
Então para de ficar querendo compreender todas as coisas e confia um pouco mais no teu Deus, porque Ele vai fazer aquilo que é espantoso, que é maravilhoso, que é inesperado, mas Ele vai fazer porque Ele é Deus. Amém? Anima seu irmão, diga para ele, Deus vai fazer. Anima ele, diz para ele, o mais Deus vai fazer. Você já está fazendo em confiar, você já está fazendo em entregar, o mais é com Deus. Amém? Uma segunda coisa, então, primeira, uma batalha na mente que nós enfrentamos, diariamente, constantemente, estamos enfrentando essa batalha, em que nós escolhemos entre a vontade de Deus e a nossa, em que nós escolhemos confiar em Deus, ou fazer do nosso jeito. E a vontade de Deus é que nós sempre escolhamos a vontade dEle, porque ela é a melhor. Mas um segundo desafio que nós enfrentamos, uma segunda dica, que nós temos, para que a vontade de Deus seja mais agradável a nós, é ter um coração transformado. Um coração transformado por Deus. Um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus é Ezequiel 36. Depois você lê em casa, a partir do versículo 26, em que ele diz que Deus iria dar ao povo um novo coração. Tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Colocaria no povo o espírito dele, para que eles pudessem obedecer ao Senhor. Meu querido, eu quero te dar uma boa notícia. Deus, quando Ele enviou Jesus, Ele não enviou Jesus para dar uma recalchutada no velho homem. Ele não quer recalchutar ou fazer uma plástica no seu coração ou nas nossas vidas para que Deus fique um pouquinho melhor, não. Deus, vendo que o coração do homem era um coração de pedra que estava contaminado, a Bíblia diz que Deus arranca esse coração. Ele não tenta consertar, ele não tenta melhorar, fazer uma plástica, não, ele arranca esse coração. Ao ver o homem desviando do caminho de Deus, a Bíblia fala que Jesus veio não para melhorar o ser humano, mas veio para crucificar o ser humano na cruz e fazer do ser humano uma nova criatura em Deus. Então nós fomos chamados para essa obra. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, que o homem na carne, o homem antigo, o velho homem, ele não consegue agradar a Deus. Porque a sua natureza está contaminada, está, vamos dizer assim, atrapalhada pelo pecado. Somente o novo homem que confia em Deus, que entrega a sua vida a Jesus e que é transformado, que tem esse coração mudado por Deus, somente esse homem com o coração mudado consegue obedecer mais facilmente a Deus. Por que muitas pessoas hoje não conseguem obedecer a Deus? Porque nós rejeitamos esse agir de Deus em nossas vidas. Um certo pregador, ele disse que a salvação, ela é de graça. Mas o discipulado, esse discipulado que Jesus faz, de aprender com Ele, de ser transformado por Ele, custa tudo o que temos. A salvação, ela é de graça, queridos. Mas esse transformar de Deus em nossas vidas, esse conversão diária pela qual passamos, essa libertação diária, esse aprendizado diário com Cristo, essa santificação diária com a qual nós devemos passar e viver, isso custa tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Agora, hoje a nossa geração tem rejeitado essa obra. Nós achamos que só porque entregamos a nossa vida a Jesus e somos salvos está bom. Mas eu quero te dizer que o processo de salvação e de santificação passa por isso também. Eu preciso ser mais santo hoje do que fui ontem. Eu preciso ser mais santo amanhã do que sou hoje. Esse processo pelo qual todos nós devemos passar deve nos aperfeiçoar e nos tornar mais semelhantes a Cristo a cada dia.
Precisamos disso para ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Precisamos disso para ver o mais de Deus nas nossas vidas. E precisamos disso para ver o mais de Deus no nosso meio, em nossos cultos. Se eu perguntar quem quer ver sinais e prodígios aqui, todos nós vamos levantar as mãos. Eu quero ver pessoas curadas, eu quero ver pessoas saradas, eu quero ver pessoas salvas aqui, eu quero ver esses bancos cheios de pessoas adorando a Deus, eu quero ver essa igreja talvez até aumentando o número de cultos pela semana, para que possa suprir a necessidade de todos em vir adorar a Deus. Mas para que isso aconteça, passa pela transformação de Deus na minha vida, na vida do pastor Roberto, na vida do pastor João, na vida dos diáconos dessa igreja, na vida dos obreiros dessa igreja, na vida dos membros dessa igreja. Posso ouvir um amém mais forte? Passa pela obra de Deus em todos nós, para que possamos ver o mais de Deus neste lugar. Eu preciso deixar que Deus transforme esse coração. Eu preciso deixar que Deus mude esse coração. Eu preciso deixar que Deus mortifique o Rafael, que é tendencioso ao pecado, que quer fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, quer se rebelar contra Deus. Eu preciso deixar que esse Rafael morra e permaneça mortificado. Para que o Rafael, que é segundo a vontade de Deus, o Rafael que é perdoador, o Rafael que é amoroso, o Rafael que é misericordioso, que anda a primeira milha, caminha a segunda milha, esse Rafael possa viver e ser uma bênção por onde quer que ele passe. Agora, enquanto esse Rafael antigo que puxa para o menos, continua vivo e atuante na minha vida, fica difícil de eu viver o mais que Deus tem. Porque o mais de Deus, só através dessa transformação de vida que todos nós devemos passar. Nessa noite, Deus está convidando a todos nós a nos deixarmos transformar, a sermos, como a gente diz, um vaso moldável nas mãos do oleiro, um vaso que se deixa trabalhar. A Bíblia fala de uma virtude cristã que é a mansidão. Mansidão, queridos, não está ligada a temperamento. Eu pensava também, mas aprendi. Mansidão não está ligada a temperamento. Quando a gente fala que um animal é manso, nos dá a ideia de quê? De que ele é um animal que é fácil de ser dirigido. Quando a Bíblia fala de mansidão, está trazendo isso. Não o temperamento que você tem. Independente do temperamento que você tenha, você pode ser uma pessoa mansa. Uma pessoa que se deixa facilmente dirigir pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas para eu ser facilmente dirigido, somente a nova criatura consegue. A velha criatura não consegue se submeter à vontade de Deus. E aqui, dentro desse conceito de mudança de coração, eu citei Ezequiel, e eu queria citar mais 2 textos para exemplificar isso que eu estou falando. Primeiro, um texto que todos nós conhecemos, 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. O que é isso que ele está tratando? Mudança do interior. Transformação de vidas, abandono de pecado, abandono da sua própria vontade, voltar-se para Deus. Aí o texto continua: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O mais Deus iria fazer, coisas extraordinárias, coisas espantosas Deus iria fazer através da mudança de postura do seu povo. Um segundo texto que eu quero tratar aqui é acerca da vida de Davi. Terceiro texto, né? O primeiro foi Ezequiel, o segundo, 2 Crônicas. O terceiro, Salmo 51, que vocês conhecem de cor. Davi, queridos, foi um homem segundo o coração de Deus. E quando confrontado com o pecado dele, o Salmo 51 retrata o momento em que Davi foi confrontado com o pecado dele.
Davi se arrependeu e se voltou para Deus. E aí me chama a atenção o que é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, no versículo 10 a 12, Davi ele pede que fosse criado nele um novo coração. E ele diz: Senhor, não me retire a tua presença, não me retire o teu espírito. E aí eu quero te contextualizar. Davi naquele tempo ele era rei, ele era um homem muito rico, ele era um homem que tinha posição social tanto em Israel como ele tinha fama nos povos ao redor. Ele era um homem que já havia constituído família, já tinha filhos, já tinha toda uma honra. Mas ele diz: não me retire o teu espírito. Ele não pediu para não perder dinheiro. Ele não pediu para, por exemplo, no caso de Saul, no texto que eu citei, de 1 Samuel capítulo 15, quando Samuel diz para ele: você vai perder o reino, Saul fala: não faz isso não. Saul não estava preocupado se a adoração Deus ia receber ou não. Saul não estava preocupado em perder a presença de Deus ou não. Saul estava preocupado com o quê? Aparência. Como é que as pessoas vão me olhar agora se eu não for mais rei? Davi não. Um homem segundo o coração de Deus, um homem transformado por Deus, ele valoriza muito mais as coisas de Deus do que as coisas desse mundo. O reinado pode passar, meu irmão, ninguém é rei para sempre. Todos vão morrer, então o reinado passa, dinheiro passa, meu irmão. Você que está aqui, talvez já tenha tido muito dinheiro e hoje está meio apertado, ou talvez ao contrário, graças a Deus você já teve apertado e hoje você está prosperando, glória a Deus. A gente sabe que a vida nessa terra, ela gira às vezes assim mesmo, mas a presença de Deus é algo eterno, a presença de Deus é algo para sempre, a presença de Deus é algo maravilhoso que só Jesus pode conquistar por nós. Uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que tem compromisso com Deus, uma pessoa que tem um coração transformado por Deus, é uma pessoa que valoriza as coisas de Deus acima de tudo. Davi clamou: não me retires a tua presença. Se for preciso perder o reino, tudo bem, Senhor. Se for preciso perder dinheiro, tudo bem, Senhor, mas eu prefiro continuar com a tua presença. A tua presença me basta. Posso fazer uma pergunta? A presença de Deus te basta? Ou será que precisa de mais alguma coisa? Eu quero ter mais coisas também, não estou criticando ninguém por isso. O que eu estou dizendo é: a presença de Deus nos basta? Para eu terminar, eu quero terminar com um texto, porque a Bíblia diz que o amor, ele é a marca de todo cristão. O amor é a principal característica que evidencia que eu estou sendo transformado por Deus, que essa obra de regeneração, de transformação, de aperfeiçoamento, de transformação à semelhança de Cristo está acontecendo nas nossas vidas. O amor é a principal marca. E a Bíblia diz, um texto que eu acredito que você conheça também, João, capítulo 14, versículo 15, para eu terminar. Diz assim: se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Eu confesso que eu compreendia esse texto de uma forma diferente. Eu compreendi esse texto de que a minha obediência manifestava o amor de Deus. Mas até que um dia eu aprendi que na realidade não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo exatamente o contrário. O meu amor por Deus, essa obra de transformação na minha vida por Deus, essa obra que Deus está me aproximando dele, se aproximando de mim, é que vai manifestar a obediência. É totalmente diferente. Não é a obediência que vai produzir o amor, mas é exatamente o contrário. O amor de Deus sendo enxertado no meu coração e fluindo de dentro do meu coração é que começa a gerar obediência na minha vida. Eu só consigo obedecer a Deus quando eu o amo. E eu só consigo amá-lo quando eu estou sendo transformado por Ele.
Eu só consigo amá-lo quando eu estou dando lugar ao Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu só consigo amá-lo quando eu estou deixando Ele agir na minha vida. Entenda, todos nós recebemos uma porção do amor. Mas essa porção de amor, ela só é exercida dependendo da nossa vontade. Já não depende mais de Deus. Ele nos deu o amor. Depende de mim e de você deixarmos esse amor ser praticado e ser crescido nas nossas vidas. Eu posso ter recebido uma medida do amor de Deus, mas eu posso acrescentar essa medida a cada vez que eu vou vivendo. Quanto mais eu vou andando com Deus, mais eu vou sendo um instrumento de amor, mais eu vou sendo constrangido e atraído por esse amor, e mais eu vou sendo um instrumento para levar esse amor para as outras pessoas, para que quando as pessoas estiverem ao meu redor, sintam a presença de Deus, sintam o amor de Deus, através do meu jeito de ser, através das palavras que eu falo, através da atenção que eu dou, vai transmitindo o amor de Deus para aquelas pessoas. Como é que nós estamos, queridos? Como eu disse, quem ama, obedece. O amor a Deus não é só um sentimento. O nosso amor a Deus não é só um pensamento. O nosso amor a Deus não é só uma emoção que nós sentimos, um entusiasmo, uma euforia num culto, no meio do louvor. Não. Quem ama a Deus sente tudo isso, mas traz algo real para a sua vida, para a sua prática de vida. Se eu amo a Deus, esse algo real que é trazido é a obediência à vontade de Deus, é a obediência à sua palavra, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente esperava outra coisa, mas ainda assim, quem ama, quem é uma pessoa transformada por Deus, se submete à vontade de Deus, se submete à direção de Deus, porque é esse o caminho que nós vamos viver o mais de Deus nas nossas vidas. A obediência sempre trará o mais de Deus. A obediência sempre trará uma boa recompensa. A obediência sempre trará a atenção de Deus e o agir de Deus em nosso favor. No meio dos seus desafios, meu irmão, como o pastor falou, reclamar não traz a atenção de Deus. Reclamar não traz o agir de Deus. Fugir muito menos. Desistir muito menos. Resistir muito menos. Você quer sair dessa situação? Diga amém, por favor. Você quer ver o melhor de Deus na sua vida? Diga amém. Você quer ver o mais de Deus se manifestando na sua vida? Diga amém, Senhor, eis-me aqui. Então diga para o seu irmão, siga o caminho da obediência. Amém? Se coloque de pé.